prático possível para que esse conhecimento possa, de fato, ser utilizado pelos advogados. Acho que esse que é o objetivo maior. Então, vamos falar um pouco, já vamos encaminhando. Então, falar sobre a Previdência Social. Vamos lembrar, para contextualizar, a Previdência Social integra a Seguridade Social. A Seguridade Social, como se fosse uma espécie de gênero, é integrada pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. Isso está no artigo 194 da Constituição Federal. A Previdência Social, ela teve muitas alterações. Ela teve uma modificação radical graças à emenda constitucional número 103. Ela trouxe uma alteração muito significativa nas bases do direito previdenciário. Um deles, que é bem interessante, é o chamado PBC, Período Básico de Cálculo, que é o período que será utilizado pela Previdência para o pagamento das aposentadorias. Então, como era antigamente? Vamos dar o exemplo icônico, que é a aposentadoria antiga, aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para eu formular a média física para o pagamento da aposentadoria, eu tomava as últimas 36 contribuições mensais, os últimos 3 anos de contribuição. Provavelmente é o período no qual esse segurado, esse empregado, tinha os maiores salários, já que ele estava no final da sua carreira e provavelmente com os mais altos salários, já que ele já tinha provado a sua capacidade, sua competência, esse tipo de coisa. Então, você tinha um determinado patamar, a média física dos últimos 36 meses. Isso, com o passar do tempo, foi alterado. Na alteração, passou-se a tomar como PBC as 80% maiores contribuições mensais. Ou seja, eu pegava todo o período contributivo dado e desprezava, ignorava as 20% menores contribuições mensais. Bem, não precisa ser matemático para ver que, com isso, a média das aposentadorias caiu, já que nesse período eu tomava também, quando o indivíduo estava na metade da sua carreira, talvez até um pouco do início da carreira. E agora, graças ao artigo 26 da Emenda Constitucional 103, a aposentadoria terá por base, o PBC, todo o período contributivo, desde a primeira contribuição do segurado. Bem, se eu vou tomar todo esse período como o período de cálculo, naturalmente que a aposentadoria tende a cair um pouco mais. Isso já está se evidenciando. Mas aqui eu queria colocar uma oportunidade para os advogados trabalhistas. Se agora todo o período contributivo é importante, pode acontecer, e esse período é atestado no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Não chamam de CNIS, CNIS, mas ali que está todas as contribuições, os períodos, e tudo, o salário, etc. Existem muitas demandas na Justiça do Trabalho, nas quais o empregado alega que trabalhou um período sem carteira assinada, ou que tinha um salário oficioso, parte do salário era pago por fora, por assim dizer, ou que ele consegue, que é muito comum, a condenação em horas extras. Todas essas verbas, todas essas situações que eu coloquei, que são absolutamente comuns, elas vão impactar o período básico de cálculo. Vão, nesse caso, aumentar a aposentadoria. Então, digamos um caso icônico, pedido de hora extra, e o trabalhador consegue, ele ganhou, no todo ou em parte. Tecnicamente falando, depois de transitar em julgado essa sentença, o segurado deveria pedir a retificação do CNIS, porque hora extra tem natureza salarial, portanto é base de cálculo de contribuição previdenciária. E fazendo a retificação do CNIS para constar essas horas extras, no futuro a sua aposentadoria será maior, porque considerará
em vez de 100 naquele mês, vai considerar 110, 120, 130. Ou seja, isso impacta na média do PBC e vai influenciar, portanto, no valor da aposentadoria. E a oportunidade para os advogados é dar longevidade a esse cliente. Porque se a Previdência Social se negar a fazer a retificação voluntária, há necessidade do ajuizamento de uma ação na Justiça Federal, na qual há fixação de honorários advocatícios. Então, a sugestão ou a ideia é, de repente, verificar os clientes passados ou mesmo os futuros para dar uma assessoria mais ampla e mais até para ele. Porque muitas vezes o que eu vejo, a pessoa recebe o dinheiro e para ela acabou, ela já não tem mais interesse. Ela está jovem, forte, ninguém pensa na aposentadoria. Mas o tempo vai passar para todos, inclusive para aquele trabalhador. E se ele tiver o cuidado, a cautela, o zelo de fazer essa retificação, lógico que às vezes o leigo não sabe, mas aí compete ao advogado dar essa informação. Isso vai favorecê-lo no futuro, na obtenção das aposentadorias, por exemplo. Bem, em relação à base de cálculo, eu já tinha antecipado, todas as verbas de natureza salarial, ou seja, aquela que contraprestam trabalho, labor, integram a base de cálculo de contribuição previdenciária. Mas uma novidade foi com a revogação daquela MP 905, todos lembram dela? Ela foi revogada pela MP 955. Então, pelo advento, quando da vigência da MP 905, o seguro-desemprego também se tornou base de cálculo de contribuição previdenciária. Ou seja, sobre o seguro-desemprego, naquele período, houve dedução de INSS dos trabalhadores. Com a revogação da MP, agora o seguro-desemprego vem sem a incidência de contribuição previdenciária. E com a revogação daquela MP 905, acho que todos agora lembram, teve um caso de acidente do trabalho, que é o chamado acidente in itinere, aquele acidente no deslocamento de casa para o trabalho ou vice-versa, em qualquer veículo de transporte, inclusive do próprio trabalhador, se houvesse um acidente, desde que ocorresse o nexo topográfico e o nexo cronológico, aquele acidente era considerado acidente do trabalho por equiparação. Está na Lei 8.213, de 91, artigo 21, inciso 4, a linha D. Então, essa hipótese, ela foi revogada pela MP 905. Com a revogação da MP, recrudesce essa hipótese de acidente do trabalho. Então é até importante, porque se eu considero acidente do trabalho, então durante o período de afastamento, a empresa continua tendo que depositar o FGTS, e quando do retorno do empregado, ele tem garantia no emprego durante 1 ano, 12 meses. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Repare que é uma garantia no emprego que está numa lei previdenciária, por isso que eu estou fazendo menção a ele, mostrando então o entrelaçamento do direito do trabalho com o previdenciário. Então, essa pode ser o chamado acidente de trajeto ou acidente in itinere, volta a ser considerado acidente do trabalho. E uma pergunta que todos fazem é o seguinte: Marcelo, e se o acidente ocorreu durante a vigência da MP? Como fica? Bem, eu posso responder para todas as opiniões. Tem gente que entende que não, que a MP tem força de lei enquanto vigorava, e então apenas afastou a lei, né? Então ela tem força de lei, sendo revogada posteriormente, não teria caráter retroativo. E o lado contrário, que é bem interessante, é pela Constituição Federal, artigo 62, parágrafos 3º e 11, especialmente o parágrafo 3º, que diz que se não for aprovada a medida provisória, ela perde a eficácia desde a edição. Então, muitos advogam que esse parágrafo 3º do artigo 62 dá efeito retroativo
ao fato de uma medida provisória não ter sido aprovada. Na verdade, não é que ela não foi rejeitada, ela foi revogada, né? Então, uma situação diferente. Se ela fosse rejeitada pelo Congresso, o Congresso teria que dispor o que aconteceria ou acontecerá nos atos ou fatos jurídicos ocorridos no advento da medida provisória. Então, é uma coisa interessante e dá uma advocacia para os dois lados, na verdade. São teses que vão ser levadas ao Poder Judiciário. Tá? Todos estão me acompanhando bem, só para eu saber, porque eu tive que mudar para o telefone celular para poder estar acompanhando. Mas aí, só para saber se todos estão me ouvindo bem. Tudo bem, Marcelo. Tudo bem. Ok. Beleza. Bem, outra coisa interessante. Com o advento da lei, aí trazendo um pouco para o Covid, né, que é a ordem do dia, todo mundo está falando, e uma coisa importante para quem dá assessoria para empresas ou é demandado nesse sentido. O que acontece se o trabalhador for acometido de Covid, se contaminar? Ele vai ser afastado, obviamente. Então, qual é a situação? Nos primeiros 15 dias de afastamento, consideraremos tecnicamente interrupção contratual e a empresa pagará o salário a esse empregado. A partir do 16º dia, em não havendo recuperação, esse empregado será afastado pelo INSS para o recebimento do antigo auxílio-doença. O nome mudou. Agora o nome do benefício é benefício por incapacidade temporária. É o antigo auxílio-doença que mudou de nome. Então, nos primeiros 15 dias, quem paga é o patrão. A partir do 16º dia, o INSS assume o pagamento. Perfeito? Numa situação de normalidade, é isso que ocorre. A novidade veio na Lei 13.982 de 2020, especialmente o artigo 5º. O que diz ele? Esses primeiros 15 dias, o empregador paga e continuará pagando, mas ele poderá deduzir esse valor da sua cota parte de INSS quando for fazer a sua GPS. Então, no final do mês, quando ele for realizar o cálculo, ele pode descontar os primeiros 15 dias pagos pela doença do seu empregado por Covid-19, somente por essa doença, especificamente. Ele faz a dedução, só que a lei fala que tem que ficar limitado ao valor do teto da Previdência. Se o salário for superior, na verdade, você só pode abater o teto. O que, de certa maneira, traz uma economia indireta para o empresário, já que ele vai ter que pagar e continuará pagando, mas pode-se recobrar, fazer o repasse, nós chamamos de compensação tributária em relação ao INSS, mas limitado ao teto. E esse encaminhamento ao INSS para fins do recebimento do antigo auxílio-doença, novamente, benefício por incapacidade temporária, a perícia não está sendo realizada, sabemos nós, evitando, então, o deslocamento das pessoas. Então, o artigo 4º desta mesma lei, 13.982 de 2020, determina que o INSS antecipe um salário mínimo durante 3 meses a esse segurado, independentemente da realização de perícia. Então, desde que ele tenha a carência necessária para o recebimento do benefício, e vamos lembrar, para o auxílio-doença antigo, auxílio-doença comum, a carência é de 12 contribuições mensais. Só não é necessária contribuição no caso de acidente do trabalho. E aí, daqui a pouco, eu trago a discussão daquele artigo da MP 927 que foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, novamente, antecipação de um salário mínimo por até 3 meses, ou antes, se a perícia puder ser realizada antes, mas tem que ter a carência cumprida e um atestado médico específico no sentido de que o empregado está contaminado pelo coronavírus. Bem, vamos prosseguir. Falar da MP 927, aquele famigerado, por assim dizer, artigo 29. Ele dizia, e eu já criticava desde o início, e infelizmente isso aí foi debelado pelo STF, dizia que os casos de contaminação por coronavírus
não seriam considerados ocupacionais, exceto se houvesse prova do nexo causal. E essa comprovação teria que ser feita pelo próprio empregado. Imagina só, como é que a pessoa vai provar em que local que ela se contaminou? Sim, não tem sentido. Se a gente imaginar os profissionais, especialmente da área de saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, fisioterapeutas, técnicos de radiologia, tantos outros profissionais que atuam na frente, né, que todo mundo chama, se eles forem contaminados, é até bastante razoável presumir que isso tenha sido no local de trabalho, já que a atividade é essencial, eles estão se expondo a risco exagerado até, né, mas é necessário. Então, nesses casos, esse artigo 29 dizia que não se consideraria e trazia um ônus da prova dificílimo para o trabalhador. Bem, esse artigo foi declarado inconstitucional, foi afastado recentemente, todos sabem, pelo STF, então agora ele não existe mais. Não existe, e então nós podemos sim caracterizar o coronavírus como acidente do trabalho. Né? Então pode ser doença profissional ou doença do trabalho, tem uma diferença. A doença profissional já é até presumida pelo exercício de algumas atividades. Então, com esses profissionais da área de saúde, por exemplo, me parece claro e até presumido, repito, que eles contraíram coronavírus no seu local de trabalho. E aí poderíamos fazer a inversão do ônus da prova, dentro daquela carga dinâmica da prova, caberia ao empregador provar que não foi no ambiente do trabalho. Como vai ser feita essa prova? Aí eu não sei. E temos a chamada doença do trabalho, que na verdade não é relacionada a determinada atividade específica, mas sim ao meio ambiente laboral, ao meio ambiente de trabalho. Por exemplo, nesses hospitais, os profissionais de limpeza, por exemplo, segurança, eles não são profissionais da área de saúde especificamente, mas eles estão compartilhando aquele meio ambiente. Então, dependendo da situação, e aí tem que ser casuístico, caberá ver cada caso concreto, poderemos caracterizar como doença do trabalho. E, novamente, uma ou outra é considerado acidente do trabalho. O acidente do trabalho eu já tinha dito. Então, primeiro, não vai ter carência para fins de auxílio do antigo auxílio-doença. A empresa terá que continuar depositando o FGTS. E quando do retorno, né, se o afastamento for superior a 15 dias, e nesse caso de coronavírus, a experiência demonstra que as pessoas precisam de mais de 15 dias para uma recuperação plena, então no retorno eles estarão garantindo emprego durante 12 meses. Bem, ainda da medida provisória, a 936, dois pontos que eu quero trazer que tem relação com o direito previdenciário. A MP 936 ficou famosa pela possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias ou a redução da jornada e do salário correspondente por até 90 dias. A redução podendo ser de 25%, 50% ou 70%. O que eu quero falar em relação a isso, no tocante à matéria que eu me propus conversar com todos? Primeiro, no caso de suspensão. Na suspensão contratual, a empresa não vai pagar nada, nós sabemos, e esse empregado receberá o chamado benefício emergencial. Por sinal, está saindo essa semana, já começou a fazer o pagamento do benefício emergencial para aqueles que tiveram o contrato suspenso. Então, o empregador não precisa pagar, o contrato de fato está suspenso, como o próprio nome proclama. Ele vai receber o benefício emergencial, que tem como parâmetro os valores pagos a título de seguro-desemprego. Ele não está recebendo ou não estará recebendo seguro-desemprego. Seguro-desemprego é apenas uma referência para o pagamento e não seguro-desemprego em si. Prova maior disso, inclusive, é que o benefício emergencial é pago pela União, não é pago com recursos do FAT, que é a conta na qual sai o pagamento do seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego é apenas uma referência para o pagamento. Mas o fato que me interessa é o seguinte: se o contrato está suspenso, esse empregado não vai recolher, porque ele não está recebendo salário, não vai haver recolhimento previdenciário. Então, se esse empregado quiser que aquele tempo seja computado para fins de carência de qualquer benefício previdenciário,
ele deverá fazer o recolhimento como contribuinte facultativo durante aquele período que eu já falei, no máximo 60 dias. Isso está escrito no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 2 da MP 936. Então, ele tem que cuidar de fazer o recolhimento. Isso é importante porque muitos empregados estão próximos à aposentadoria. Então, é importante que aquele período seja computado. E, às vezes, computado também para outros benefícios previdenciários que exigem carência. Uma coisa importante é que o aposentado ele já recebe um benefício previdenciário. Ele não pode acumular a aposentadoria com o benefício previdenciário. Isso não é possível. Então, não se pode acumular benefício previdenciário com o benefício emergencial, se ele recebe pensão por morte, porque era dependente de alguém já falecido, ou auxílio acidente. São as duas únicas exceções previstas na MP 936 e fazem menção ao artigo 124 da Lei 8.213 de 91. Então, novamente, se o indivíduo for aposentado, e tem muito aposentado trabalhando, todos sabem disso. Muitos aposentados continuam trabalhando ou, já aposentado, volta ao mercado de trabalho. Se o contrato dele for suspenso, não é possível o pagamento do benefício emergencial. No cruzamento de dados de informações, a União vai verificar que ele já é beneficiário de aposentadoria e, portanto, não haverá o pagamento. Isso vale tanto para a suspensão quanto na redução da jornada e do salário correspondente. Bem, então, essa situação do aposentado não ter direito está no artigo 6º, inciso 2 da MP 936. E a outra possibilidade, que me interessa, é a redução da jornada com a redução proporcional do salário. E uma coisa interessante, digamos que o empregado receba R$2.000 mensais. Vou fazer um exemplo aqui. E o empregador resolve reduzir a jornada e o salário em 50%. Então, ele trabalhava 44 horas semanais, vai passar a trabalhar 22 horas. Ganhava R$2.000, passará a receber R$1.000. É verdade que ele vai receber o benefício emergencial, que é um percentual daquilo que ele deixou de ganhar, mas o aspecto que eu quero ver com os doutores é o aspecto previdenciário. O que acontece é o seguinte: qual vai ser o recolhimento? Sobre que valor será o recolhimento da previdência desse trabalhador nessa situação? Eu mesmo respondo. Vai haver o recolhimento sobre R$1.000, que é o valor que ele está recebendo do empregador por conta, mercê da redução do salário. Ocorre que R$1.000 é um valor inferior ao valor do salário mínimo, que é R$1.045. Então, uma informação importante: o recolhimento será feito, mas como ele está sendo feito com uma base menor que o salário mínimo, esse tempo não será computado para carência nem para outros benefícios previdenciários. Exatamente isso. Pode parecer ilógico, é injusto, mas é legal. Então, se o recolhimento for feito sobre uma base menor que o salário mínimo, aquele tempo, por exemplo, não conta para aposentadoria, mas também não conta para nenhum outro benefício previdenciário. Isso está na Emenda Constitucional número 103 de 2019, artigo 29, inciso 1º, e no artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal. E aí vem a pergunta: mas Marcelo, então ele vai perder aquilo, ele fez um recolhimento e não vai servir para nada? Respondo: depende. O empregado tem algumas opções. Uma delas, que talvez seja a mais recomendável, é que esse empregado faça o recolhimento da diferença entre aquilo que foi recolhido e o valor mínimo em relação ao salário mínimo. Então, qual é o salário mínimo? R$1.045. Então, ele pode fazer o recolhimento dessa diferença, espero que todos tenham compreendido, por meio de um DARF. O DARF ele vai recolher com o código 1872, código 1872, complementação de contribuição previdenciária. E onde que está isso? Eu vou passar qual é o ato para que os doutores possam ver, se for o caso.
é o ato declaratório número 5 da CODAC. CODAC, C-O-D-A-C. CODAC é Coordenadoria Geral de Arrecadação e Cobrança. Então, esse ato declaratório 5, de 6 de fevereiro de 2020, traz o código para que esse empregado possa fazer o recolhimento complementar e não perca, para fins previdenciários, esse tempo no qual ele vai ter uma redução de jornada e de salário, caso o seu salário pago pelo empregador fique menor que o salário mínimo. Isso vale também, e é bom lembrar, para os trabalhadores intermitentes, que é um trabalhador até vocacionado, por assim dizer, a receber valor inferior a um salário mínimo. Então, ele pode fazer essa complementação por esse meio que eu coloquei para os doutores. Bem, me aproximando aqui ainda já quase do final, para poder, se for o caso, abrir para alguma pergunta também. O caso que a gente pode imaginar o trabalhador que, lamentavelmente, desafortunadamente, veio a falecer por conta de coronavírus, né? Então, os advogados têm essa preocupação muito grande, até compreensível para quem advoga para a empresa. O indivíduo ser contaminado, então ter o afastamento e vai ter o benefício previdenciário, mas pode ser que ele venha a falecer também. Então, nesse caso, se ele vier a falecer, esse empregado, os seus dependentes, receberão pensão por morte. A pensão por morte não exige carência, não tem tempo mínimo de contribuição, mas não necessariamente ele será vitalício. Então, se a pessoa vier a falecer, nós vamos verificar se ele possui dependentes. A lei traz classes de dependentes. Temos dependentes classe 1, classe 2 e classe 3. Os dependentes de classe 1, esposo, esposa, companheiro, companheira, filhos até 21 anos, naturais ou adotivos, não importa. Se esse indivíduo não tiver dependentes classe 1, poderão herdar os dependentes classe 2, ter direito ao benefício, que são os pais, desde que comprovadamente os pais vivam sob a dependência econômica do falecido. E se não tiver dependente classe 1 e classe 2, podem receber os dependentes classe 3, que são os irmãos, desde que também vivam sob a dependência econômica do finado. Normalmente, o que nós vemos na prática é que o indivíduo faleceu, deixa esposa, ou companheiro, deixa filhos menores. É muito comum isso acontecer. Então, esses dependentes terão direito à pensão por morte. A pensão por morte mudou radicalmente, né, que é o cálculo feito agora. Vamos dar um exemplo clássico, que era o casal com 2 filhos. Então, o marido morreu, ficou a viúva e, digamos, 3 filhos. A viúva e 3 filhos menores. Então, nós pegávamos o valor, que era de 100% do salário de benefício, e dividíamos igualmente entre todos. Então, cada um recebia 25%. A viúva, 25%, e cada filho menor, 25%, sendo que a mãe recebia em nome deles. Conforme os filhos fossem completando 21 anos, eles perdiam a sua quota-parte, que era revertida para os demais. Então, digamos, o filho 1 completou 21 anos. Ele perde o direito, seu direito, mas aquele percentual é dividido para os demais. Então, ficava 33% para a viúva, 33% para o segundo filho, 33% para o terceiro filho. O segundo filho completou 21 anos. Ele perde o direito à quota-parte dele, ou perdia, e aí a viúva ficava com 50% e o filho menor remanescente 50%. Esse último filho completava 20 anos, perdia a sua quota-parte, a viúva concentrava 100% nas suas mãos e normalmente levava consigo até morrer. Isso mudou. Como é agora? A mesma situação, um casal com 3 filhos. Se o marido vier a falecer, o caso é feito da seguinte maneira. Primeiro, uma cota familiar, sempre, de 50%. Sempre essa cota é obrigatória. Mais 10% por dependente, limitado a 100%. Então, no caso que eu dei, tinha 3 filhos e a viúva. Então, a viúva mais 3 filhos são 4 pessoas. 10% para cada um, 40%. Mais os 50% da cota familiar dá 90%. Então, reparem todos que já é um percentual menor em relação ao anterior. Então, é 90% sobre o PBC,
mas que precisa ser pelo menos de um salário mínimo. E outra novidade, conforme os filhos forem perdendo a sua quota-parte, ela não reverte para os demais. Então, na verdade, o primeiro filho perdeu a sua quota-parte, então esses 10% não são revertidos para os demais. Você vai pegar os 50% ou 10% por cada dependente remanescente e dividir por eles. Ou seja, conforme um dependente perder essa qualidade, isso não favorece, não transfere para os demais a sua quota-parte. Então, essas são as informações que eu gostaria de dar, até porque eu também quero abrir um espaço para alguma pergunta, alguma dúvida, e espero desde logo que tenha sido útil, todos aí perdendo esse tempo, mas espero que tenha sido um investimento, na verdade, daquilo que desejam. Eu, se me permitem, doutor Alexandre, doutora Daniele, eu tenho quem desejar me seguir, eu tenho um Instagram, é @profmarcelosegal, repito, @profmarcelosegal, em que eu faço lá algumas informações, dou informações sobre questão de direito do trabalho, direito previdenciário, tem algumas gravações também, algumas minutas que eu coloco lá, ou seja, sempre no sentido de conduzir informação, tem cursos também que eu faço de direito previdenciário, para quem tiver interesse em se aprofundar nessa matéria, e me coloco agora à disposição para perguntas. Só pediria, como eu não estou conseguindo ver o chat, que alguém me passasse a pergunta para eu poder responder, se for o caso. Obrigado. Eu anotei aqui as perguntas, doutor Marcelo, e vou passar para o senhor. E digo já de antemão que, na verdade, ganhamos tempo, né? Ganhamos muito conhecimento, a palestra foi muito boa, muito esclarecedora. O doutor Júnior perguntou como ficará a questão do recolhimento do FGTS com a MP 936, enquanto houver a suspensão do contrato de trabalho. Bem, olha só, o FGTS ele foi diferido. Havendo suspensão do contrato, então, na verdade, não tem FGTS para aquelas pessoas. O diferimento é para a empresa que mantiver, e pode manter, né? Tem estabelecimentos aí que estão mantendo 4, dizem até que alguns até estão contratando. Então, em relação a eles, em relação àqueles que tiveram redução do salário e da jornada, o FGTS ficou diferido, pode ser diferido, aquelas 3 competências, 3 meses. Agora, para quem tem contrato suspenso, não tem direito ao recolhimento do FGTS. A única coisa que a MP garante, assegura, é o chamado garantido todos os benefícios. Esse é o termo que foi utilizado pela lei. E aí uma grande dúvida se o que significava esses benefícios, especialmente no tocante a ticket refeição, a cartão alimentação, se teria direito ou não. Mas FGTS, no caso de suspensão, não é devido. Como não é devido em todo caso de suspensão de contrato de trabalho de maneira geral. Ele perguntou também se os trabalhadores com contrato suspenso que ficarem doentes voltam a receber o salário integral. Não, olha só, é uma pergunta bem interessante, doutor. Nem tinha feito essa pergunta. Ele adoecer enquanto o contrato está suspenso. Mas, assim, não. Ele estando com o contrato suspenso e adoecendo, ele não havendo recuperação em 15 dias, ele tem que ser encaminhado ao INSS e passará a receber o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Porque o que a lei determina foi explicado muito bem na portaria que regulamentou a MP 936. Não se pode acumular esse benefício previdenciário com o benefício emergencial. Então, ele passa a receber o benefício por incapacidade temporária. Fazendo uma analogia, porque é quase a mesma situação, é o caso da grávida. Então, a grávida que está às vésperas de dar à luz, ela está com um contrato, digamos, suspenso ou com essa redução. Então, a partir do momento em que ela ganha o neném, o benefício emergencial para de ser pago e ela começa a receber salário maternidade. A doutora Flávia perguntou se existe um prazo para pedir a retificação junto ao INSS quanto às horas extras, para passar a contar menos que isso. Vou aproveitar e falar uma outra coisa também. Esse recolhimento que eu falei para todos em DARF, inclusive trouxe o número do ato, ele pode ser feito posteriormente, porque alguém pergunta, Marcelo, ele não tem dinheiro para ele vai ficar tendo dinheiro para recolher diferença de INSS? Claro que não vai ter. Claro que nesse momento o recolhimento de previdência não é a prioridade para ninguém.
mas isso pode ser feito de acordo com o ato no mesmo ano civil. Então, pode ser feito posteriormente, com caráter retroativo, desde que ocorra no ano de 2020. Só não dá para fazer em 2021, isso não é possível. Então, era uma informação só para adicionar. E a pergunta dela é o seguinte: esse recolhimento pode retroagir até 5 anos, o recolhimento de maneira geral, ou até superior a 5 anos, desde que a pessoa comprove a sua condição de segurado. É isso que a lei determina. O que a gente vê de mais comum, até por conta de alegação de prescrição, é o recolhimento feito retroativamente até 5 anos. Isso é possível, o que é viável. Agora, o pedido de retificação do CNIS pode ser feito posteriormente. Se o prazo de 5 anos já passou, o que vai acontecer é que o INSS não poderá fazer a cobrança. Mas não poder cobrar não significa que ele não tenha que retificar o CNIS. Até porque a fiscalização compete ao Estado e não ao trabalhador. Por isso que ele não pode ser culpado nem responsabilizado por uma falha da administração pública. Agora, assim, dentro da experiência que eu vejo, eles resistem a fazer a retificação do CNIS. E isso acaba gerando a necessidade do ajuizamento de ação. A ação essa, repito, na qual há condenação em honorários, e o título, na verdade, que se teria para tentar a retificação é o próprio título judicial, portanto, com uma força muito grande. Então, assim, me parece que é quase uma causa evidentemente ganha, né? Porque o juiz federal não vai poder dizer que não tinha hora extra se o juiz do trabalho, em decisão transitada em julgado, já declarou que sim. A doutora Mônica fez uma pergunta que eu deixei no final, porque em relação aos professores, muitos professores têm contratos de trabalho em escolas diferentes. Alguns, no caso, a doutora Mônica citou um professor, por exemplo, de uma creche escola que trabalha em 2 turnos na mesma escola. Mas, em escolas diferentes, desculpa, que trabalham em 2 turnos, quer dizer, são 2 contratos. E muitos outros professores trabalham em escolas até mais de 2, né? Se for particular, professorista. E, nesse caso, essas pessoas receberão apenas um benefício, no caso de suspensão do contrato, ou se forem mandados embora. Como é que fica exatamente esses professores? Se for mandado embora, eles conseguem receber o auxílio-desemprego desses 2 lugares ou não? Ou se forem mandados de um só, conseguem receber, mesmo estando com a carteira ainda com vínculo no outro? Como é que fica a situação do professor especificamente, que tem mais de um contrato de trabalho? Sim, doutora. Eu vou falar até de forma mais ampla, porque a resposta vale para todos os profissionais. O professor por excelência, que é muito comum a gente ver o professor tendo mais de um vínculo. Mas um médico, por exemplo, poderia trabalhar em 2 hospitais, né, fazer plantões, enfermeiros e tal. Quer dizer, não é incomum da pessoa, quem trabalha 12 por 36, eu já vi várias vezes eles terem 2 empregos, porque no dia que ele não trabalha, né, na folga, ele tem um outro emprego também na escala 12 por 36. Mas em qualquer dessas situações, são contratos distintos. Se ambos forem suspensos, esse trabalhador recebe benefício emergencial por ambos. Se em ambos ele tiver redução de jornada e de salário, da mesma forma, receberá por ambos. A única exceção que ele traz é o trabalhador intermitente. Se ele tiver 2 ou mais vínculos, ele só receberá um benefício emergencial, e a medida provisória colocou, inclusive, o valor, que é de R$600. Fora isso, esses trabalhadores receberão porque são vínculos distintos, sem problema nenhum. Agora, a questão de perder, foi dispensado de um emprego e no outro não, a pessoa não terá direito a seguro-desemprego. Porque, na verdade, se verifica pelo CAGED, ele é declarado empregado ativo em um outro vínculo, portanto, ele não se habilita ao seguro-desemprego. E uma situação que tem ocorrido muito, estou aproveitando o ensejo, desculpe até estender até a própria resposta, mas tem pessoa que fica desempregada e abre um MEI, porque vai fazer empreendedorismo e tudo mais. Se a pessoa abre o MEI, também no cruzamento de informações, ela não consegue receber o seguro-desemprego. Então, se realmente o cliente lá vai empreender, talvez seja mais adequado ele receber o seguro-desemprego e depois iniciar o empreendimento. Depois se cadastrar junto ao MEI, porque senão ele pode amargar o dissabor de não receber o seguro-desemprego por conta do seu cadastramento como MEI. Espero ter respondido à indagação. Ah, sim.
Olha, os advogados estão escrevendo, não sei se o senhor está conseguindo acompanhar no chat, que a palestra foi excelente, foi muito esclarecedora, trouxe muitas dúvidas, né, que os colegas já compartilhavam, inclusive no grupo da OAB, e foi maravilhoso ter o senhor conosco, com tanto esclarecimento e tanto conhecimento. Agradeço mais uma vez. Eu tirei uma foto do Insta do senhor e já fiz a publicação nos grupos da OAB, da ESA, para que todos possam segui-lo e terem mais conhecimento ainda dentro desta seara, que é tão importante para o advogado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Vou passar a palavra ao doutor Alexandre. Doutor Marcelo, muito boa tarde mais uma vez. Além de esclarecedora e grande conhecimento jurídico que o senhor também trouxe para nós advogados mais um nicho que o advogado pode se especializar e abrir uma nova jornada para trabalho. Então, quero te agradecer em nome da diretoria da OAB e que possa essa ser uma de várias outras oportunidades que nós possamos tê-lo conosco, trazendo e compartilhando esse conhecimento. Doutor Alexandre, muito obrigado. Também a doutora Daniele. Estou muito feliz. Para mim foi um prazer. Eu peço desculpas aí pelo início, aquele problema de tecnologia, mas é porque eu tenho também um pouco de dificuldade nisso. Mas, assim, gostei muito. Estarei à disposição sempre que desejar. Estou muito satisfeito. Espero ter colaborado e espero que todos nós, aí, os juízes, advogados irmanados, possamos transpor esse momento de dificuldade aí, de angústia para as pessoas de maneira geral, mas sempre com a preservação da saúde dos advogados, dos juízes, das partes, dos servidores. Ou seja, unidos nós vamos tentar enfrentar e com maior chance de termos sucesso. Estarei sempre à disposição da OAB de Queimados, quando desejar. Um prazer muito grande falar com um público tão seleto, a meu ver. Por favor. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor, para toda a sua família. Muito boa tarde. Boa tarde.